Uma boa noite a todos os nossos irmãos queridos da amada Igreja de Timbi. Uma boa noite a todos que estão assistindo esse culto maravilhoso, abençoado por Deus. Eu desde já agradeço ao nosso irmão Emerson, não é, pelo convite que você fez. E aqui estamos nós para trazer essa mensagem e que seja uma mensagem de esperança, de conforto, uma mensagem de bênção para cada um de vocês. Né? Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de perguntar uma coisa a vocês para iniciar essa mensagem. Você já teve a sensação de estar bem pertinho de concretizar um sonho e de repente todas as suas esperanças se frustraram? Deve ser um sentimento difícil, né, para nós, quando nós estamos perto de realizar um sonho e tudo dá errado. Talvez seja uma experiência que você esteja enfrentando hoje. Se Deus fez uma promessa para você e você está aguardando essa promessa, talvez você hoje esteja se sentindo frustrado. E a mensagem de Deus é para você hoje, que está passando esses momentos de lutas, momentos de dificuldade. Deus tem algo especial para você nessa noite, em nome de Jesus. Uma das histórias mais significativas e dramáticas do Antigo Testamento, você conhece essa história, ela nos mostra o quanto a confiança no poder de Deus e a perseverança em meio às dificuldades da vida serão determinantes para alcançarmos o sonho dos sonhos. Eu não sei qual é o seu sonho. Se o seu sonho é uma casa própria, se o seu sonho é um casamento, se o seu sonho é ficar rico, se o seu sonho é concluir uma faculdade, tornar-se um advogado, um médico. Eu não sei qual é o seu sonho, mas eu sei que existe o sonho dos sonhos, que está acima de todos os nossos sonhos, de todos os nossos planos. O meu sonho, que é o sonho dos sonhos, é um dia entrar na Canaã celestial. E eu tenho certeza que esse é também o seu sonho, de ouvir quando Jesus voltar, chamar os nossos nomes para morar na Canaã celestial. Esse é o sonho dos sonhos. O povo de Israel também tinha um sonho, tinha um projeto. E a história conta isso e nós iremos aprender essa noite que eles enfrentaram uma grande dificuldade porque não obedeceram à palavra de Deus. Como todos nós sabemos, a história de Israel, eles foram libertos lá da escravidão no Egito e tiveram que atravessar o deserto até chegar a uma terra prometida que mana leite e mel. E nós iremos ouvir um pouco dessa história no momento em que eles chegam próximo a entrar em Canaã. O que é que acontece ali? Nós vamos falar aqui de 12 homens e uma missão. Pois é, nós iremos falar dos espias e iremos ver a decisão de 10 homens que espiaram a terra, o que viram lá, e a decisão de 2 homens que espiaram a mesma terra e o que é que eles viram lá. Abra a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 13. Vamos ler essa história. Capítulo 13, no versículo 1 e no versículo 2. Abra aí a sua Bíblia, você que estiver em casa ou que estiver na igreja, né? Abra a sua Bíblia e vamos acompanhar essa leitura e essa história. Aqui diz, né, que alguns meses depois da partida dos filhos de Israel do Egito em direção à terra prometida, a Canaã, era uma terra física, não era ainda a celestial, mas era a promessa que Deus tinha para eles. Eles chegaram então em Cádiz, no deserto de Parã, pertinho da fronteira de Canaã, aguardando ali, naquele momento, a orientação de Deus. Qual é a ordem de Deus para ele no momento em que os sonhos deles estavam para ser realizados? Abra aí a sua Bíblia, Números 13, verso 1 e 2, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã,
que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeça dos filhos de Israel. Encontramos aqui, então, uma ordem divina. Qual era a ordem de Deus? A obra dos espias é uma obra de observação da terra de Canaã, da promessa que Deus tinha feito àquele povo, àquela nação. Deus tem grandes promessas também para nós. Mas próximo a realizar os nossos sonhos e as nossas promessas, Deus espera, acima de tudo, que nós tenhamos uma atitude. Vamos ver essa história também, não é? A obra dos espias, no versículo 17 até o 20, que diz assim: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? O que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Tudo era favorável. A promessa de Deus estava para ser realizada. Os espias vão observar a terra. E aqui diz que ao término da obra de espionagem, os espias voltam e relatam a Moisés o que está agora no verso 27. O que é que aqueles espias viram diante de Canaã? Versículo 27 diz assim: Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto nela. A princípio eles olham o que tem de melhor na cidade. Realmente era que mana leite e mel, um lugar maravilhoso de se morar, onde todas as suas necessidades físicas seriam supridas. Após a apresentação da primeira parte do relatório, 10 dos 12 espias começaram a desencorajar o povo, dizendo: vejam só, eles observaram que a terra era boa, era um lugar propício para eles viverem, mas eles observaram algo, a visão deles voltou-se para algo. Não poderemos subir, está no versículo 31 a 33, continuando aqui a leitura. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. É interessante essa visão desses 10 espias. A cidade era boa, a promessa era verdadeira, mas eles viram gigantes e disseram: eles são mais fortes do que nós. Quando eles disseram são mais fortes do que nós observamos que eles estavam incluindo quem? O próprio Deus. Que os gigantes eram mais fortes do que eles e Deus. Meus irmãos, aqui eu paro para uma reflexão. Quando você está diante de um grande problema na sua vida, diante de uma dificuldade, você está dizendo, como os espias, que o seu problema é maior do que ele, do que você e Deus? Você está observando a sua dificuldade, que é tão grande que nem Deus pode resolver? Esse foi o fracasso dos espias e também foi o fracasso de Israel, porque a história continua, diz assim: E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Ele estava até acrescentando o tamanho do problema. E muitas vezes acontece conosco. Às vezes fazemos tempestade no copo d'água. Acrescentamos o problema.
E diz mais: e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes dos gigantes. Irmãos, quanto mais você prestar atenção no seu problema, quanto mais você prestar atenção na sua dificuldade, maior ela se torna. E diz mais aqui: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Será que você tem visto o seu problema tão grande que você se torna tão pequeno como um gafanhoto? Assim eles viram a sua dificuldade. Assim eles apresentaram ao povo. Essa negatividade de pensamento, irmãos, é tão destrutiva que, ao passar isso ao povo, contaminou toda aquela nação. Foi mais fácil para o povo ver o problema do que as bênçãos que Deus tinha para eles. É nesse momento em que a grande dor, sofrimento, é nesse momento em que os problemas são grandes, que nós precisamos de heróis. Falando nisso, quando aconteceu a pandemia, algum tempo atrás, no ano de 2020, nós vimos que muitas pessoas desanimaram, muitas pessoas tiveram medo, muitas pessoas tiveram pavor. Nesse momento de grande angústia, a igreja precisou de heróis. A igreja precisou de pessoas que se levantassem em nome de Deus e mostrassem à sua igreja, ao seu povo, às suas ovelhas, que Deus era maior do que o Covid. Meus irmãos, Deus é maior do que o Covid. Deus é maior do que os problemas que nós passamos. Vemos que a igreja ela enfrentou essa grande dificuldade no ano 2020, 2021, com a ajuda de heróis, de pessoas que se levantaram em defesa do poder de Deus, que mostrou à igreja e a cada irmão que quem é gigante na nossa vida não é os nossos problemas. Quem é gigante na nossa vida é o nosso Deus, porque Ele é maior do que todos os problemas. Deus levanta naquela época homens de fé. Deus levanta dois personagens que você também conhece, que é o Josué e o Caleb. Veja aí no versículo, capítulo 13, no versículo 30, o que é que diz aí. Versículo 13 e 30 diz: então Caleb, olha, o herói da fé. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Que maravilha, né? Como a igreja de Deus precisa de heróis da fé. Nesse momento, Deus levanta Caleb. Deus levanta também Josué. Deus sempre tem os heróis da fé. Se nós olharmos a Bíblia, encontramos vários heróis em vários momentos em que o povo de Deus precisava de ajuda. Deus levantou Moisés, Deus levantou Noé, Deus levantou Jó, Deus levantou Gideão. Irmãos, quando a igreja precisa de heróis, Deus tem levantado pessoas para se tornarem poderosos na palavra. E na época atual, quem Deus vai levantar para conduzir a igreja, para conduzir o rebanho? Quem Deus vai levantar? Quem vai ser o herói de hoje? Eu espero que você esteja dizendo eu, porque nós somos os heróis atuais, homens e mulheres que Deus deseja usar para conduzir avante a obra de Deus. Aqui diz mais: estes eram homens corajosos e valentes, mas acima de tudo eram homens que haviam aprendido a confiar no poder de Deus. Talvez você não possa dizer eu sou herói, eu sou corajoso, eu sou valente, mas você pode dizer eu confio no poder de Deus. Diga aí, eu confio no poder de Deus. Eu também confio no poder de Deus.
Com voz firme e confiante na atuação divina, eles procuraram encorajar o povo em meio aos obstáculos que estavam à sua frente. Irmãos, problema todos nós temos. Lutas todos nós temos. Na sala 57, essa semana, houve a pregação de uma senhora. Ela fez uma pregação maravilhosa. Só que essa senhora estava passando por um grande problema na sua vida. Ela tem um câncer. Há anos que ela vem lutando contra esse câncer. Ela ainda não venceu a batalha. Mas ela tem a visão e a confiança em Deus. E isso mantinha ela a tal ponto, em fé e esperança, que ela estava transmitindo através daquela mensagem fé, esperança e salvação para nós. Veja, irmãos, gigantes existem, mas eles não são maiores do que Deus. Problemas, eles existem, mas os problemas não são maiores do que Deus. Aquele povo foi incrédulo, foi levado, conduzido por aquelas palavras negativas daqueles espias. Como consequência da incredulidade daquele povo, nenhum daqueles homens puderam gozar das delícias da terra prometida. Antes tiveram que voltar, vaguear 40 anos pelo deserto até que morressem. Eles perderam a bênção. Eles perderam a promessa. Porque tiveram medo e não confiaram no Deus Todo-Poderoso. A fidelidade de Josué e Caleb foi recompensada. Veja no versículo 24 do capítulo 13, que diz o seguinte: esse lugar se chamou Vale de Ecol por causa do cacho que ali cortaram dos filhos de Israel. Eu acho que não é esse o verso. Aqui está como o verso 24. Deixa eu ver se é do capítulo 14. Pronto, é isso mesmo. Não é o verso do capítulo 13, é no capítulo 14, verso 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Louvado seja Deus por isso, né? Dessa geração de 20 anos para cima, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Só Josué e Caleb. Porque eles confiaram plenamente em Deus. Irmãos, se você tem um sonho, você só vai receber esse sonho da mão de Deus se você confiar em Deus. Se você entregar nas mãos de Deus os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades. Veja que bênção. A história conta que muito tempo depois, quando eles entraram em Canaã, que Israel tomou posse das terras, já na idade avançada, mais de seus 80 anos, Caleb ainda não tinha herdado a sua parte. E ele procura Josué, e Josué diz: pois não, escolha um lugar para a sua habitação. E Caleb escolhe um lugar. Sabe que lugar Caleb escolheu? Um lugar em que habitavam gigantes. Um lugar que ainda era dominado por aqueles gigantes de antes. Caleb tinha tanta fé em Deus e confiança que mesmo na sua velhice ele disse: eu vou querer aquele lugar ali onde estão os gigantes. E diz que Caleb foi, guerreou mais uma vez a batalha e venceu, porque unicamente ele confiava nos planos de Deus. Meus irmãos, fé e perseverança, eles são essenciais para a salvação. Fé e perseverança. A igreja de Deus também encontra-se em uma jornada rumo a Canaã. Não a Canaã terrestre, mas a Canaã celestial. Pelo estudo das profecias bíblicas, concluímos que estamos acampados bem pertinho da terra prometida. Nós estamos bem pertinho. Podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Sim, queridos, não tardará muito e haveremos de ver a Jesus. Não tardará muito e haveremos de gozar as delícias da terra prometida. Irmãos, não tardará muito. Mas foi justamente quando o povo encontrava-se em circunstâncias semelhantes às nossas
que uma nuvem de incredulidade e dúvida pairou sobre o povo. Não deixe a dúvida, irmãos. Não deixe a incredulidade pairar sobre a sua mente. A desconfiança no poder de Deus fez com que uma grande multidão ficasse de fora da terra prometida. Quando já estavam bem perto dela, deixaram-se vencer pelo desânimo diante dos obstáculos da vida. Centralizaram-se nos gigantes, quando deveriam perseverar e confiar plenamente no Senhor. Irmãos, estamos nesse momento. As dificuldades têm surgido a cada manhã. É o câncer, é o vírus, é o terremoto, é a guerra. Todas essas circunstâncias que têm acontecido ao nosso redor têm desanimado muitas pessoas. Hoje a doença do século é a tal da depressão, da ansiedade. Irmãos, estamos vivendo nesse momento prontos a entrar em Canaã, mas diante de gigantes. O que é que você vai fazer? Você vai desanimar como esses espias, 10 espias? Ou você vai fazer como Josué e Caleb? Nós temos o Senhor, confiamos plenamente no poder de Deus para a nossa vida. Ellen White ela nos aconselha, estamos vivendo nesses últimos dias. Aproxima-se o fim de todas as coisas. Cumpre-se rapidamente os sinais preditos por Cristo. Espera nos tempos tormentosos. Não pronunciemos, porém, palavra alguma de desânimo ou descrença. E a serva do Senhor ainda nos diz o seguinte: falemos de fé e teremos fé. Pois é, falemos de fé e teremos fé. Não deis lugar a um pensamento de desânimo na obra de Deus. Não dê oportunidade ao diabo. Nunca deixes escapar uma palavra de dúvida. Isto é qual semente semeada, tanto no coração do que profere, como no coração dos ouvintes, para produzir uma colheita de desânimo e incredulidade. Irmãos, que saiam palavras da sua boca, palavras de ânimo, de fortaleza, palavra de fé, palavra de confiança em Deus. Não importa, querido amigo, qual é o gigante que está na sua vida. Não importa qual é o gigante. Não importa se o seu gigante é uma enfermidade terminal, é um problema de desemprego financeiro. Não importa o tamanho do seu problema. O que importa é o tamanho do seu Deus. O seu Deus é grandioso. Ele pode curar. Se ele não quiser curar, ele pode ressuscitar. Ressuscitar é melhor do que curar. Você sabia disso? Pois é. A cura de uma enfermidade não significa que não teremos mais problemas. Se você ficar curado da sua enfermidade, os problemas continuam, a luta continua. Mas a ressurreição, sim, a ressurreição resolve todos os problemas. Eu prefiro a ressurreição. É claro que se tiver a cura, é bom. Mas acima de tudo, irmãos, eu prefiro a ressurreição. Eu prefiro a promessa de Cristo Jesus, de que nós seremos ressuscitados. O segredo da vitória na vida de Josué e Caleb, no limiar da terra prometida, foi que eles não fixaram os olhos nos problemas. Você não deve fixar os olhos no problema, mas no Deus que estava acima dos problemas. Fixe os seus olhos em Deus. Portanto, queridos, temos a certeza de que assim como o Senhor foi fiel ao cumprir as suas promessas lá no Antigo Testamento, ali na história de Josué e Caleb, assim também ele cumprirá as suas promessas para conosco. Ele vai cumprir a sua promessa para com você. Deus não mente. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Contudo, da mesma maneira que foi necessário uma fé inabalável no poder redentor de Deus e uma firme perseverança na promessa do Senhor, assim também somente aqueles que exercerem tamanha fé e tamanha perseverança em meio aos gigantes desta vida é que terão o gozo de desfrutar das delícias que nos estão reservadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que essa seja a nossa certeza nessa noite.
que você confie a sua vida plenamente nesse Deus maravilhoso, né? Os gigantes existem, mas Deus é maior do que eles. Maior é o nosso Deus, maior é aquele que está conosco. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de fazer uma breve oração aqui para agradecer a Deus por essa mensagem maravilhosa. Oremos ao nosso Deus. Grandioso Deus e Pai, muito obrigado por esse maná do céu, por essa certeza, ó Pai, que em face aos gigantes, aos problemas da vida, temos um Deus maior, um Deus poderoso que nos ama. E temos uma promessa maravilhosa, ó Pai, a promessa de que Jesus está voltando para nos buscar. Que Deus abençoe essa igreja e que saiamos fortalecidos no teu amor, na tua graça, na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.